gente, eu sou a Maria Luísa, aluna da Escola Tablô, da sala do primeiro ano A, e eu e o Vitor vamos falar sobre instrumentos ópticos para um trabalho difícil que nós estamos fazendo. Para começar, nós vamos falar sobre os instrumentos ópticos no geral. Os instrumentos ópticos, como microscópio, lunetas e telescópios, utilizam os fenômenos da luz para produzir imagens mais nítidas ou mais ampliadas dos objetos. Por exemplo, os telescópios são instrumentos ópticos utilizados para focalizar objetos distantes, ampliando muitas vezes o seu tamanho. Instrumentos ópticos são dispositivos capazes de processar a luz, de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as. A maior parte dos instrumentos ópticos, como as lunetas, telescópios e microscópios, funciona como aplicações diretas dos princípios da óptica geométrica. Nós temos o olho humano, os óculos, câmera fotográfica, lupa, microscópio, luneta, telescópio, binóculo. E por começar, eu vou falar sobre o olho humano. O olho humano é um complexo instrumento óptico. O olho humano saudável é um instrumento óptico capaz de projetar imagens diretamente sobre a retina, na qual se localiza o nervo óptico, fornecendo para o nosso cérebro o estímulo luminoso necessário para a formação de imagens. De um modo grosso de dizer, nós podemos dizer que o olho humano funciona de maneira similar a uma câmera escura. Os raios de luz refletidos pelos objetos ao nosso redor ou provenientes de fontes primárias, como o Sol, ou iluminados artificialmente, incidem sobre a câmera e sobre o cristalino, sofrendo múltiplas refrações, cruzando-se e formando uma imagem real e invertida ao fundo dos nossos olhos. O cérebro, por sua vez, fica encarregado de interpretar o estímulo percebido pelo nervo óptico e interpreta essa imagem. Também é capaz de controlar a quantidade de luz captada por meio da abertura ou fechamento da pupila, assim como fazem as máquinas fotográficas. Além disso, nosso olho também é capaz de mudar sua curvatura para focalizar objetos próximos ou distantes. Quando perdemos essa capacidade, a visão fica comprometida. Em virtude da perda de elasticidade do cristalino, uma das características da presbiopia ou vista cansada. Quando não é capaz de fazer com que a imagem seja formada corretamente sobre a retina, dizemos que o olho apresenta algum tipo de erro de refração. Os erros de refração são defeitos de visão que surgem em virtude da deformação dos formatos dos nossos olhos, de suas estruturas internas, como o comprimento dos olhos ou a curvatura da córnea. Esses erros podem, na maioria das vezes, ser corrigidos com o uso de lentes ou uso de óculos. Os erros de refração mais comuns são a miopia, a hipermetropia ou o astigmatismo. Na miopia, o olho míope não é capaz de focalizar objetos distantes, a luz cruza-se antes da retina, em decorrência do alongamento do globo ocular. Já na hipermetropia, o olho hipermétrope convergente, o olho míope não é capaz de focalizar objetos distantes. Nesse caso, a luz cruza-se antes da retina em decorrência do alongamento do globo ocular. Na hipermetropia, o olho hipermétrope converge os raios de luz depois do nervo óptico em decorrência de um achatamento do globo ocular, tornando difícil a focalização de objetos próximos. Já no astigmatismo, o relevo da córnea ou do cristalino pode ser irregular, fazendo com que a luz não seja focalizada de maneira uniforme, produzindo uma visão embaçada. De instrumento óptico é a câmera fotográfica. As câmeras fotográficas utilizam lentes esféricas para formar imagens, por meio de mecanismos similares àqueles usados pelo olho humano. As câmeras fotográficas projetam a luz sobre um filme ou sobre um
sensível e assim captam e registram a luz de um ambiente. A quantidade de luz que entra nas câmeras fotográficas é determinada pela abertura da lente, que é controlada por um dispositivo chamado diafragma. Quanto mais for sua abertura, mais entrará luz na câmera. A abertura do diafragma das câmeras funciona extremamente como a pupila do olho humano. Quanto mais aberto estiver o diafragma, menor será a profundidade do campo. Assim, a faixa de distância nítida ficará reduzida. Objetos colocados à frente ou atrás de uma certa posição parecerão desfocados. Caso queiramos observar todos os planos com nitidez, será necessário diminuir a abertura do diafragma, aumentando a profundidade do campo. Importante quanto o diafragma é a lente. Sua curvatura e índice de refração determinam a qualidade das fotografias, a ampliação produzida pelo zoom óptico e até mesmo as distâncias máximas e mínimas para a focalização de objetos. Outro instrumento óptico que é muito legal são os binóculos. O binóculo é formado por lentes objetivas, oculares e prismas inversores. O binóculo é um instrumento óptico composto de prismas e lentes, que juntas são capazes de ampliar as imagens de objetos distantes. Quando a luz passa através da lente objetiva, geralmente que são de uma lente convexa do binóculo, ela é convergida e incide sobre uma dupla de prismas, que é geralmente de 3 faces, alinhadas com efeito de luz. Dessa forma, a luz é totalmente refletida pela face interna dos prismas, seguindo em direção à lente ocular, também convergente. A luz que entra da lente objetiva do binóculo sofre refração total no prisma e é então direcionada à lente ocular. É isso, e agora fiquem com o Vitor, que ele vai falar mais sobre alguns instrumentos ópticos, tá bom? Oi, eu sou o Vitor, eu sou do primeiro ano A do Colégio Tableau e eu vim falar sobre o projeto que é sobre instrumentos ópticos. Eu vim falar sobre a lupa, porque a lupa ela é considerada um dos objetos mais simples através dos instrumentos ópticos, por causa que quando você foca a imagem com distância focal em centímetros, ela conjura uma imagem virtual, direta e com maior objeto, que ela fica presa entre a distância corporal. Se você conjurar ela em uma distância muito certa, entre os centímetros muito pequenos, ela consegue com essa imagem ficar muito focalizada, criando uma imagem muito bem virtualística. E quando ela fica presa a esta focalização, ela tem o nome de microscópio simples, por causa que quando você não consegue ela focalizar, ela fica toda embaçada. Então, para isso, você teria que usar entre uma distância muito certa para pegar o ponto. Assim, quando você pegar o ponto, a imagem se focaliza demais. E é isso, muito obrigada. Então, galerinha, é isso. Muito obrigada por terem ficado até o final. Espero que tenham gostado, tenham esclarecido suas dúvidas e deixem seu like.